atividade. Então, queria agradecer a vocês por esse tempo, por esse momento. Aqui a gente está há mais de 2 anos já fazendo live. Eu lembro que a Lê foi uma das primeiras pessoas profissionais que eu convidei lá no início. Hoje a gente consegue falar com vários profissionais do Brasil inteiro, então é um privilégio. E eu queria falar com vocês, queria que vocês se apresentassem um pouco. Então, a gente separou aqui as perguntas que foram encaminhadas para a gente, dúvidas. A live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram, tanto os pais que depois puderem assistir, não tiverem, eu falo sempre, entra ao vivo conosco, para no final, se tiver dúvidas, pergunta. Mas aí os que não conseguem entrar, vão conseguir ouvir lá no YouTube a live completa com a gente, tá? Então, para esclarecer dúvidas e contribuições aí. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês. É a segunda vez que eu estou fazendo live com 2 profissionais. Então, achei legal o formato e quis repetir com vocês duas. Eu convidei 2 psicopedagogas lá do Sul e foi bem legal. Também eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente, para quem não conhece vocês, conhecer um pouquinho sobre vocês. Meire, você começa. Vou colocar as mais velhas primeiro. Não, bom, eu sou a Meire, sou mãe também atípica, tenho gêmeos autistas já adultos e também sou profissional de educação física, atendo na intervenção motora, né, educação física especial, educação física adaptada, que foi algo que fez muito sentido para a minha vida, para a vida dos meus filhos, que eu apenas continuei, né? Fiz a graduação e agora eu me tornei uma profissional e atendo, né? Os meus alunos são todos, né, dentro do espectro autista. Você falou bem resumida. Ela pegou e resumiu bastante, né, Lê? Eu resumi. Não tem mais. Sou, né? Fiz uma especialização em intervenção motora, né? E aí vejo, assim, cada vez mais como a intervenção motora faz diferença, né? Na vida da criança, no desenvolvimento da criança, né? Para a vida, né? Para a vida. É que a Meire está sendo bem sucinta nas falas, mas o movimento, na verdade, transformou a sua vida e a vida dos seus filhos, né, Meire? E você compartilha isso com muitas mães, né? Então, já quantos anos aí você está na jornada do desbravamento do autismo? Do autismo, 16 anos, né? Tá indo para 17 anos. Os meninos vão fazer 20, né? Eles tiveram o diagnóstico com 3 anos, né? Então, assim, já é isso mesmo. Vai para 17 anos que eu tô já nessa caminhada do autismo, né? Vivendo e aprendendo. Então, você teve o primeiro contato aí com o diagnóstico e depois aquele mergulho no estudo, que eu acho que praticamente toda mãe começa. As que não conseguem, né, de certa forma, por algum motivo, mas fazem um desbravamento em conhecimento, informação, e aí foi onde você chegou no movimento, né, no motor. Eu sempre fui apaixonada pelo movimento, né, assim, tanto é que os meninos eu estimulei por uma intuição que eu queria que meus filhos fossem crianças, eu queria que eles brincassem, eu queria que eles brincassem com bola, eu queria que eles corressem, eu queria que eles andassem de bicicleta, então foi, assim, muito intuitivo, né. Mas a graduação mesmo, né, eu acho que, não sei se... Mas foi com 45 anos que eu voltei para a faculdade e fiz a graduação. E agora então, tendo, né? Nem tem muito tempo. Você falou que você sempre gostou do esporte. Então, até mesmo antes dos meninos, você já gostava do movimento? Eu sempre gostei do movimento, né? Sempre fui, assim, a favor do movimento. Então, assim... eu acho que eu só passei para os meninos algo. O que eu queria? Eu queria que eles fossem crianças, né? Eu acho que é normal de criança brincar, pular, correr, né? Então, assim, andar de bicicleta. Então, acho que eu fui por esse caminho, né? Eu queria que eles tivessem que as outras crianças típicas tinham. Eu acho que acho que foi essa a minha visão, sabe? Então, assim, o meu filho mais velho, que é típico, teve uma bicicleta com 3 anos. Então, com 3 anos, eu dei uma bicicleta para o Matheus e para o Thiago, né? Com autismo grave. Né? Então, assim, foi uma intuição que eu quero que eles tenham oportunidades, né? Porque o Matheus e o Thiago, eles não procuravam, né? Eles não tinham, o brincar deles eram muito estereotipados, né? Então, assim, eles não tinham repertório. É isso, eles não tinham repertório para brincar. Né? Então, assim, a gente começou a brincar do jeito que eles gostavam. Rodando
pulando, amassando, puxando, né? Mas eu queria que eles tivessem também outras oportunidades, como a bicicleta, como pular, como chutar uma bola. E isso entrou, acho que, entre aspas, até como terapia, né? Com reforçador para trazer eles juntos, né? Sim, sim, aqui em casa também. Lembra um pouco a nossa história aqui. Gostar do movimento, gostar de esporte e querer, de alguma forma, empurrar o Thiago também para o movimento. E Lê, fala um pouquinho da sua história pra gente, conhecer um pouquinho você, para quem não te conhece, que eu conheço as duas, gente, para quem tá entrando, conheço as duas. Então fica até mais fácil. É que a gente não gosta muito de aparecer, né? Eu tô quase me escondendo aqui do. Tá fugindo, Eu foge tenho muita mostrando. dificuldade em conversar, mas eu tenho muita dificuldade em aparecer, a Lidy já sabe disso, né? Inclusive, ela já tentou dar um upgrade aqui, não deu muito certo. Mas não tem problema, o importante é a gente te ouvir. Bom, meu nome é Letícia, eu sou formada em Educação Física, tenho algumas especializações, né, em ABA, Educação Física Especial, em Psicomotricidade, que é o que eu trabalho hoje, lá no nosso espaço, né, meu e da Meire. E agora, a mais nova novidade, que eu também estou fazendo fisioterapia. Tá fazendo físio? Que legal! Porque assim, a gente do movimento de forma global, mas a gente tem muita especialização dentro do movimento, né? Até o exercício em si, a atividade física em si, você vai perguntar para que serve a atividade física, né? Qual que é o benefício? Depende que tipo de exercício você está fazendo, depende que atividade você está fazendo. Tudo é muito bom, é verdade, é tudo muito recomendado, né? Atividade física, exercício físico, mas a gente entra dentro de categorias, dentro do objetivo. Cada exercício ele vai te dar um objetivo. E aí eu senti falta da reabilitação num sentido mais específico, né? Então vai chegando crianças pra gente que a psicomotricidade, ela não vai ser prioridade. A prioridade vai ser uma outra, uma fisioterapia, por exemplo. E aí eu falo, gente, né? É uma coisa que eu tenho muita vontade de saber fazer. Essas crianças também precisam disso. E eu, enquanto psicomotricista, enquanto educação física, eu não posso, por competência técnica, eu não posso, eu não alcanço. Então, eu também vou estudar para saber mais isso. Hoje eu e a Meire, nós atendemos lá no espaço de psicomotricidade. A Meire, a gente divide, né? A Meire fazendo a parte da educação física adaptada, eu fico com a parte da terapia psicomotora. Isso, por conta da minha especialização, da minha formação, eu faço a psicomotricidade com as crianças menores, né? Por questão também do saber, né, de competência. E com os maiores que chegam para mim, eu também faço a questão do exercício, faço o exercício físico, né, o programa de exercício. Acho que é isso. Legal. E aí, assim, eu trabalho com físios, né? Então, é engraçado porque nós fizemos um levantamento de qual que é a área que nós tínhamos mais formações do Brasil, de toda da equipe multidisciplinar. E o que mais nós temos mais profissionais sendo formados no Brasil é físio. Porém, quando a gente olha estatisticamente, são os profissionais que menos vêm para essa área do autismo. Vem poucos profissionais. Então, assim, poucos profissionais, mesmo que a gente tenha uma grande formação, vem poucos profissionais atuantes na área do autismo. Então, tem muito pouco. Inclusive, a gente tem bastante fisioterapeutas que acompanham aqui o mundo. Ontem, a gente tem uma cliente, a Ari, que ela é físio, ela vai estar conosco no próximo mês, se eu não me engano, no próximo mês falando. Então, ela falou muito dessa parte da reabilitação, falou muito da hipotomia, falou muitas coisas que acontecem no corpo da criança que impede ela atingir alguns movimentos. Então, assim, que bom, Lê. Agora, mais uma coisa aí. Vai ficar mais completo. Não tinha nada para fazer da vida. Não tinha nada para fazer. Cadê a Laurinha? Laurinha não está ocupando muito tempo, não? Então... Mais ou menos. Mas assim, ela que não para, né? Então... Eu acho que vem para completar, né? A fisioterapia, vem na questão biomecânica mesmo, né? Então, assim, acho que vai ser bem legal. Vai ser. Não, com certeza, com certeza. E assim... Vai passar dos 100%. Não, assim...
além de físio, eu estou vendo muito psicomotricista fazendo terapia ocupacional também. E esse vai agregando cada vez mais, assim, mais... Hoje está mais fácil, né? As formações para os profissionais fazerem, tem muitas oportunidades, presencial, semipresencial, então acaba ficando mais fácil, né, para o profissional que já tem uma jornada puxada de consultório, de clínica, conseguir fazer outras formações. Mas que bom que vocês vão ter. E a gente vai tendo acesso, né, a outras. Por exemplo, lá no espaço a gente não atende só pessoas autistas, né? Então, assim, entram crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento, com outras deficiências, né? E aí, muitas vezes, igual eu falei, a psicomotricidade, eu acho que nenhuma ciência sozinha ela dá conta de tudo, né? E eu, enquanto psicomotricista, não posso fazer certas coisas que é da reabilitação da fisioterapia. Né? Assim como do TO, por exemplo, né? Cada um tem a sua função dentro da equipe multidisciplinar, mas eu acredito que, assim, não só pela neuropediatria, né? Curiosidade por outras áreas também da reabilitação. E é igual hoje, eu lembrei muito de vocês, porque eu estou buscando profissional psicomotricista na área da natação. A gente está em fala. É uma outra formação completamente diferente da psicomotricidade clínica. Eu conheço São Paulo, Minas Gerais, entendeu? Eu tenho para te indicar depois. Então tá bom, tá joia. Aí eu compartilho aqui para famílias que estiverem interessadas, aqui de Campo Grande, né? Que a gente está falando aqui de Campo Grande. Se estiver interessada, também a gente compartilha. Porque é outra área, mas poxa, natação, outra área, não é natação. A natação, assim, a criança, por exemplo, no caso aqui, né, tem hiperfoco, a criança dentro nosso filho aqui dentro da água, ele vira outra criança. Então, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Então, assim, é sensacional quando a gente encontra um profissional psicomotricista, né, que com toda essa bagagem, e aí dá show. Mas, meninas, bom, a Fer tá aí, equipe maravilhosa. Bom, meninas, então assim, e aí, pessoal, vocês mandaram as perguntas, aí a gente vai falando, né? As meninas vão respondendo, e é o legal que elas estão em conjunto, fica mais fácil ainda na hora de complementar as perguntas. Então, a primeira pergunta foi... Eu elaboro um pouco as perguntas até às vezes vem umas muito direta. Então, foi a seguinte: muitas pessoas acreditam que educação física adaptada é apenas uma atividade física. Na prática, como ela pode contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo, social, emocional de uma criança? Então, aqui seria basicamente a definição sobre a educação física adaptada. O que é e como que ajuda esse indivíduo, essa criança, né? Como contribui? Então tá, bom, dentro da educação física a gente tem áreas também de atuação e esses últimos anos, né, a procura por desenvolvimento motor, desenvolvimento físico aumentou muito e a gente também acabou se especializando mais, né? Não que não existisse antes desse boom todo, mas acho que a gente está mais especializado. O profissional de educação física ele está mais agora dentro de clínicas, de UBS, de hospitais, né? E aí, por que isso é importante? Hoje no Brasil, quem prescreve exercício físico é o profissional de educação física. Né? Então, nada mais justo do que a gente também ter formações, especializações para atuar nessa área clínica e com esse público em específico. Na faculdade, a gente tem uma disciplina que chama Populações Especiais. Lá a gente aprende a prescrever exercício para gestante, para diabético, né? Para obesidade, para populações especiais de forma geral. Eu acredito que daqui para frente isso também vai ser disciplina, né? Vai ter no currículo da educação física do bacharel. E por que ela é importante, né? Porque a gente está falando de um ambiente que ele já vai estar adaptado, como o próprio nome diz, né? Para receber aquele indivíduo. Então, adaptado em que sentido? Em todos os sentidos, né? Adaptado no sentido da metodologia, do exercício que você vai prescrever, carga, frequência, intensidade, adaptado nos materiais, adaptado para a necessidade daquele indivíduo. Então, assim, tem uma avaliação prévia, né? A gente não só vai fazer do jeito que chega, então tem uma avaliação. Então, tudo naquele ambiente é adaptado,
né? Adaptado no sentido de fazer sentido para o que aquela pessoa precisa, né? E de uma forma individual, né? Então, o que ela vai trazer de benefício? Capacidades físicas, né? Desenvolvimento das capacidades físicas, flexibilidade, força, agilidade, desenvolvimento das habilidades motoras manipulativas, locomotoras, estabilizadoras. Então, a gente está falando de movimentos de arremessar, de correr, de pular, saltar. E aí a gente vai especializando cada. Então, assim, o indivíduo está ali para aprender a pular. Pular o quê? Para quê? Pular amarelinha, pular corda, né? Para fazer um exercício cardiorrespiratório, né? Para fazer um atletismo. Então, o profissional de educação física, ele vai atuar nessas áreas. Quando eu falei, na verdade, do porquê que você quer o exercício, que tipo de exercício você quer, porque a gente também consegue direcionar. Então, vamos pensar que hoje você quer você precisa do atendimento, né, mais individual, e a Meire faz muito, que é voltado para a musculação, né? Ele vai trazer certo tipo de benefício, muito mais individuais no sentido motor. Se a gente estiver falando de um atendimento em grupo, de um funcional kids, por exemplo, né, de um cross kids, por exemplo, a gente está trazendo, além dos benefícios de habilidades motoras e das capacidades físicas, habilidades sociais. Né? Então, ali você está com outras crianças, você tem que ter a questão da interação, da conversa, do minha vez, sua vez, tudo que o meio social vai exigir ali. Né? Se você tiver no esporte coletivo, por exemplo, tem uma questão social, mas tem uma questão muito forte das questões cognitivas, funções executivas, por exemplo. Né? Esporte coletivo é tomada de decisão a todo tempo, é a flexibilidade a todo tempo, é controle inibitório a todo tempo. Então, assim, que exercício? Né? De modo geral, ele vai ajudar no desenvolvimento global, na parte motora, na parte física, na parte cognitiva, na parte social. Uns mais em uns aspectos e outros mais em outros aspectos. Mas, de forma geral, ajuda em tudo. Então, vai orientar, né? Do nosso trabalho, né, que ela trouxe bem amplo, a gente trabalha assim, individualmente, né, com uma intervenção individualizada, mas que também traz todas essas questões aí da questão motora, cognitiva, social, emocional. Por quê? Quando eu falo do social, porque quando uma criança começa a ter competência de realizar algumas atividades, ela vai poder reproduzir na escola, ela vai poder reproduzir numa festinha, com amigos. Então, assim, é muito importante isso, mesmo que seja individual, só com uma criança, não seja em grupo, né, que eu estou falando. Então, assim, eu vejo assim, nós temos alguns aluninhos que não conseguia chutar, né, não conseguia saltar. Então, assim, muitas vezes elas se recusavam na aula de educação física de participar, por falta de não se sentir capaz. Então, isso é muito evidente lá. Porque as nossas crianças, falando agora do grupo que eu acho que eu sou, tenho bastante conhecimento sobre, do autismo, eles têm uma dificuldade motora quase que 100% das crianças, né? 80%, para lá de 80%, né? E por que disso? Né? Hoje eu vejo bem claro, por conta da disfunção sensorial. Quanto mais disfunção sensorial uma criança for afetada, mais disfunção também motora ela vai ter, né? Ela vai ser mais uma criança com mais dispraxia, a gente fala, né? Então, assim, o quanto é importante essa intervenção vir o mais cedo possível, né? Porque o que a gente tem percebido é que tanto os familiares quanto outros profissionais começam a perceber quando as crianças estão maiores, quando precisa dessas habilidades mais refinadas, né, que são lá para uma habilidade tanto escolar quanto de AVDs. Só que quanto tempo esse corpo vai ficando uma lacuna desse desenvolvimento motor que não foi trabalhado? Né, que esse corpo não foi criando a base para esse corpo. Então, isso é muito importante. E, infelizmente, né, talvez agora, infelizmente, a fisioterapia aí junto também, né, porque tem algumas crianças que realmente precisam da fisioterapia, né, que é para uma reabilitação mesmo. A educação física, gente, assim, eu sou super apaixonada, porque é para a vida, né? Então, isso nós precisamos estimular nossas crianças
desde pequenos. Né? Porque você não vai conseguir colocar uma criança, às vezes, né, quando aparecem as dificuldades, que vai ali, né, tentar colocar a criança numa atividade física. Às vezes é por obesidade, né? Assim, então vai vindo já com outros problemas, com várias lacunas que se tornam mais difíceis. Né? Então, assim, quanto mais cedo, como eu vou falar assim, mais proporcionar ambientes, proporcionar, né, que essa criança ela seja mais ativa, ela use mais o corpo dela, com certeza o desenvolvimento dela vai ser outro. Ela consegue. Eu acho que eu acho que o pai e a mãe, que não é da área da saúde, não é da área da educação, ele consegue observar, infelizmente, como você falou, Meire, às vezes já lá com a criança com 6, 5 anos, às vezes no ambiente escolar, para pegar, às vezes, na educação física, que aí o professor vai chamar os pais, olha, tô sentindo. Então, assim, já é lá com aquela idade, 6, 5 anos, né? E poderia ter começado muito antes. Então, quanto mais o pai proporcionar ambientes que o filho consiga explorar de vários aspectos, acredito que assim os pais vão conseguir observar que tem alguma coisa ali. Às vezes, a criança igual bicicleta, né? Você falou que com uns meninos com 3 anos. Aqui o Titi, acho que ele ganhou a primeira bicicletinha, ele tinha 1 ano e 7. Pequenininha, uma bicicletinha. Pequenininha, 1 ano e 7 meses, eu acho, que o bicho deu. Ele não tinha nem 2 anos. E aí, o que eu percebia? Que ele não queria andar de bicicleta. E eu provocava, não, porque eu sempre gostei de bike, né? Ele não queria. A bola foi a mesma coisa. Eu lembro de nós falarmos assim, ele não gosta de futebol, ele vai ser goleiro, porque ele só pegava. Gente, já é assim, a criança, né? Aí vocês, como educadores, podem explicar melhor. Mas, assim, se uma criança, um bebê ali, 2 aninhos, você dá a bola para ele, ele não chuta. Eu falei, mas tem alguma coisa estranha, por que ele não chuta a bola? Ele pegava a sua bola e jogava, e a gente brincava, vai ser goleiro, né? Mas a gente não tinha esse conhecimento, mas ele não tinha essa força de chutar essa bola. A bicicleta é a mesma coisa. E aí nós fomos, aí foi logo quando a gente iniciou com a Lê, né? E a parte da psicomotricidade, a gente já estava fazendo TO, e aí também foi logo nesse processo aí, diagnóstico, tudo, fechamento, fechou o diagnóstico. Mas a gente já estava incluindo, antes de diagnóstico, antes de tudo, eu já estava incluindo o meu filho no movimento. Em caminhar, em bola, bicicleta, natação, ele desde bebezinho, natação. A gente percebia algumas coisas lá na natação que ele não conseguia fazer, e a professora também já estava, a professora Mônica já estava assim, olhando ele diferente. Então, eu acredito que nós pais, se nós proporcionarmos esses momentos com os nossos filhos, mais fácil vai ser observar eles, de ver o que está acontecendo. Só que, infelizmente, cada vez menos isso está acontecendo, né? Cada vez menos as pessoas estão estimulando o filho a andar de bicicleta, a ter momentos de jogar um futebol, a ter momentos de uma natação, numa piscina da vida, o momento social, né? Então, isso cada vez mais vai ser mais difícil, né, meninas? Socialmente a gente mudou, culturalmente também a gente mudou muito, né? Em termos de espaço, de tempo, de dinâmica também. Então, assim, antes a criança tinha mais tempo para explorar, no recreio, na rua, no encontro, né, com outras crianças no almoço de família. Agora é tudo muito mais rápido, né? O tempo é muito reduzido. E aí a criança ela vai perdendo as janelas de oportunidade, ela vai perdendo o estímulo que talvez ele não precisaria necessariamente ser oferecido para ela como uma terapia ou oferecido como uma questão assim estruturada. É um estímulo que teria que acontecer conforme ela vai interagindo com o ambiente. Então, brincar com outras crianças, né? Brincar no quintal, subir em árvore, pular corda, jogar pedrinha. Isso tudo vai contribuindo aos poucos, e eu acho que essa perda, ela também dificulta o olhar desse pai. Porque, assim, se eu não estou vendo meu filho subir uma árvore, e eu estou vendo que ele não está conseguindo, né? Se meu filho não faz isso, se eu não tenha essa oportunidade, como que eu vou saber que ele está
tudo que a gente, as modificações, né, da sociedade, da cultura do dia, ela também traz essa dificuldade até para o próprio pai observar. E se a gente estiver falando de uma família que não tem esse costume, né, de caminhar, de sair, de levar a criança no parque, de levar a criança para correr na grama, é mais difícil ainda. Então, assim, como que ela vai perceber? Pelos olhos de terceiros, né? Igual você falou, do professor, né? Da mãe, de algum coleguinha que faz algum exercício, né? E estava mais atento ali às questões motoras do filho, e aí começa as questões de comparação. Mas, igual ele falou, acredito que agora a fisioterapia e a educação física, elas estão mais em peso, né, na equipe multidisciplinar. E eu acredito que é extremamente importante, principalmente se tratando de autismo, porque, assim, quando o bebê ele é muito novo, dificilmente ele vai ter o nível 2, o nível 1 de suporte, né? Ele já vai ter mais sintomas, vamos dizer assim, então vai ser mais visível. E os principais são os marcos motores. E eu acho que os médicos, os outros profissionais, né, os próprios fisioterapeutas, agora eles estão olhando mais esse bebê pequenininho na intenção de fazer esse rastreio mesmo, né? Oxe, esse neném que era para estar andando, sentando ali, não tá, tem 9 meses e não tá. Peraí, a gente já pode começar uma investigação, né, de alguma coisa, porque não é o esperado, já passou, né, do tempo. Eu acho que isso tem só a contribuir, vai cada vez mais melhorar, tanto para diagnóstico precoce, quanto para intervenção precoce, né? Porque, assim, igual ele falou, depois que chega ali nos 7 anos, que a gente vai ver que a criança não chuta, que a criança não arremessa, que a criança não levanta sem apoio das mãos, que a criança não senta sem apoiar, sem se organizar, né? Com ajuda. E ali a gente já perdeu uma janela muito importante. Ali a gente já está na habilidade a gente já está na época de especialização do movimento, não é de aquisição, né? Então, depois dos 7 anos, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas também para as questões motoras. Não que seja impossível, mas ali, até os 7 anos, a criança, ela já perdeu muito tempo. Na realidade, a habilidade motora, ela é dinâmica, né? Sim. Então, assim, ela é dinâmica e contínua. Então, não quer... acontece ao longo da vida. Ao longo da vida. Né? Tanto é que temos aí já... E vai indo por grupos, né? Tem até os idosos, já tem um grupo especial, né? Uma intervenção diferente para o idoso, também é adaptado também para o idoso. E quando a gente fala adaptado, é que a gente prepara o ambiente para aquela criança. No caso das nossas crianças, é um ambiente que traz tudo o que ela precisa, e às vezes individualizado. Né? Então, assim, nós temos crianças que a gente já sabe que a gente vai levar para ela na sessão, né? De apoio sensorial, né? De um conforto sensorial. Então, isso que é o diferencial do nosso atendimento, que a gente traz, além da parte motora, mas a gente traz também um ambiente que vai fazer com que essa criança realmente se engaje, se desenvolva. A gente respeita a individualidade dela, respeita os limites. Então, faz diferença. Infelizmente, nós ainda não temos. Agora, estou falando de academia comum. Né? Não estou falando de uma academia adaptada. Que deveria ter, não estou falando de clínica, vamos falar de academia agora. Pensando já nos adultos, né, que já poderia estar numa academia, a gente já deveria ter algumas academias. Olha, exatamente, porque a gente chega numa academia, eu estou falando isso porque eu estou levando o Matheus e o Thiago na academia, né? Mas o Matheus e o Thiago conseguem na academia comum. Mas nós poderíamos acontecer de ter casos que não vão conseguir estar numa academia comum, né? E a gente sabe por esses fatores sensoriais, de som, muito estímulo. Então, esse é o diferencial do adaptado, né? A gente adapta a atividade, adapta o ambiente para aquela criança, né? Porque ela precisa, para aquele adolescente. E também o que é muito importante, né? Integrado com a equipe. Né? Com o restante dos profissionais que atendem essa criança. Então, assim, é muito importante dizer isso, porque às vezes tem gente que pensa que o profissional de educação física ele vai trabalhar sozinho, vai trabalhar só o exercício, né? Vai fazer exercício, sei lá, de força, musculação, vai ficar só naquilo. E não. A gente precisa entender de muita coisa, né? De análise do comportamento, para a gente poder lidar com o comportamento. A gente precisa... Sim, a gente não vai trabalhar de forma, né,
Mas a gente precisa entender das questões sensoriais. A sensorial, a parte comportamental, falando aí de crianças autistas. Nossa, a parte comportamental. Então, assim, a gente tem que se especializar muito e toda essa especialização, porque a gente tem que aquele indivíduo, ela nos capacita para estar numa equipe multidisciplinar e trabalhar em conjunto com os outros profissionais. E assim, a gente ainda vê, a gente percebe, né, ainda que é muito desvalorizado um pouco essa área motora. Mas, gente, a área motora é praticamente a base para tudo. Então, assim, muitas coisas que a criança pode não alcançar, não é porque realmente foi abandonada a parte motora. Eu digo abandonado porque é isso que eu percebo, entendeu? Eu estou falando de alguma experiência minha com os meus gêmeos. Nunca alguém falou da área motora deles. Então, daí a gente percebe lá, né, o treino lá, vai escovar os dentes, não consegue pegar na escova, né? Falando já de uma motricidade fina, que vai atrapalhar para comer, para pentear cabelo, para colocar ali. Nem estou falando de cadarço, não estou chegando no cadarço. Meia, colocar meia, um velcro. Então, assim, ninguém falou. Aí, o que a gente percebe hoje, que estão se acordando, né? Aí chega lá, na hora que precisa trabalhar os AVDs, mas a criança não consegue, ela não tem a motricidade fina. E não, tem que começar pela ampla, tem que começar lá para as questões psicomotoras, para depois chegar na motricidade ampla, para depois chegar na fina. Então, é um caminho, né? E daí as lacunas que ficam, às vezes, tem que voltar e preencher essas lacunas que ficaram, né? Então, assim, o nosso trabalho tem um diferencial muito grande, no sentido realmente de ser especial, no sentido assim da gente ter que saber muitas coisas além da nossa competência técnica, né? Tem que saber muito mais além do que a educação física traz pra gente, sabe? E eu acho que a gente já tentou, né? Não estudar uma outra área, porque a gente pensa muito assim, né? Se eu sou profissional de educação física, eu sou psicomotricista, por que eu tenho que estudar o sensorial? Como que é assim que eu vou estudar o sensorial, as questões sensoriais, né? Os sistemas sensoriais. Como assim que eu vou ter que estudar a análise do comportamento? E minimamente a gente precisa saber dessas coisas. Então, assim, se a gente não vai atrás disso, a gente não consegue adaptar os próprios exercícios para aquele indivíduo. Entendeu? Então, assim, até a própria adaptação do ambiente, do exercício, ele depende da gente também ter conhecimento nessas outras áreas. E eu acho que isso não é... A gente está com uma treta muito grande na internet esses últimos dias, né? De AVD com TO, de AVD com AB e tal. Tudo... na verdade, sempre tem, eu vou ler. Mas, assim... Não é de agora, não. Nós não trabalhamos. Mas e daí? Se a gente for trabalhar os aspectos psicomotores, por exemplo, de coordenação motora fina, eu preciso trabalhar os dedinhos, eu preciso trabalhar a dissociação, né, a oponência dos dedos, a imitação, né, de movimentos finos, para mim poder proporcionar, ensinar esse aluno a se movimentar. E aí isso facilita muito o trabalho do restante da equipe, seja se for no ABA por imitação de coordenação motora fina, seja para TO na hora de ensinar a usar garfo e faca. É especializado? Não. Mas a gente está trabalhando os mesmos, né, os músculos, as articulações, o movimento em si. Exatamente. Então a gente ajuda muito, né? A gente ajuda muito. A gente não gosta de aparecer, né? Eu também, olha, eu me deu até assim, ansiedade, porque eu não tenho muita facilidade para falar. Mas, nossa, eu nem estou querendo ser modesta também, né? Mas, assim, estou falando de uma vivência minha mesmo. E acho que quem acompanha a minha história vê, assim, que realmente o movimento... Estou falando de exercício... Quando a gente fala de exercício, você pensa em musculação, uma coisa muito estruturada. Eu estou falando do movimento. O movimento é vida. É vida desde o feto. Como que a gente sabe se o neném está bem ali? É quando ele está se movimentando. Então, assim, aí quando nasce, começa todo aquele processo de avaliação, se ele está se desenvolvendo bem. Como que a gente observa? Pelos marcos motores. Né? Então, assim, o movimento é vida. É desde, né, lá do útero da mãe, né? Então, assim, não tem como. E isso só vai ficando... Eu acho que quando a gente começa a estimular isso nos nossos filhos, nas nossas crianças, só vai aumentando a potencialidade deles, sabe? Até chegar no nível que chegou o Matheus e o Thiago. Né? E vai continuar a academia, de estudar.
E nunca vai parar. Exatamente. Você ampliou muito as questões sociais no ambiente que ele pode frequentar. Aham. Os autistas gêmeos de 8 anos subindo o morro, frequentando o morro, porque assim, Aham. frequentando no sentido de ambiente social. As pessoas Social. estão em grupo, as pessoas se encontram para subir o morro. Chega lá em cima, elas batem foto, fazem piquenique, fazem a trilha. Então, é um evento social. Né? Então, assim, é mais um meio em que os filhos dela estão inseridos. Isso é muito bacana a gente pensar dessa forma. Hoje eu penso assim de tudo, desde que quando começou nossa história, eu acho que trouxe para os meninos possibilidades. Possibilidades de estar em ambientes diferentes, possibilidades de fazer coisas da idade deles, que é andar de bicicleta, andar de patinete, caminhada, ir para academia. Então, é um nível 3, gente. Eu não estou brincando, não. Quem conhece está. Então, Ver só imagens e falar, será que é nível 3? É sim, é sim. Mas eu vejo assim, o quanto de possibilidades que o movimento trouxe. Agora, eu vou puxar para AVDs, né? Os meninos, eles fazem tudo, toda a parte de AVDs independente, por uma questão deles ter sido trabalhada a parte da motricidade. Né? Não tinha como, né? Então, assim, eu acho que é uma prova viva do quanto é importante, sabe? Eu acho que daí você falando... E questões fisiológicas mesmo de saúde, né? A questão cardiorrespiratória. Você falando essa parte do que seria o AVD, de como contribuiu, acho que a gente já poderia entrar na segunda pergunta, que acrescenta aí, que seria o que é hipotonia, né? Pais entrando aí, as meninas vão explicar o que é isso, que às vezes tem pais que nunca tiveram acesso a esse nome. O que é hipotonia? Tem cura? Como que funciona essa avaliação para saber se tem ou não? Como que o pai pode identificar na criança? Quem que faz essa avaliação? Como que funciona isso? Quer falar, amiga? Pode começar. Bom, a hipotonia, ela não é só falta de força, ela não é a fraqueza muscular no sentido de tônus de para poder fazer força. Na verdade, ela é o baixo tônus muscular em repouso, né? A dificuldade de você se sustentar a postura, a própria comunicação corporal, ela é em repouso, né? Isso vai atingir muitas questões atencionais, vai diminuir também as possibilidades de ação motora desse neném, dessa criança. E aí a avaliação, ela provavelmente ela vai começar com o médico, né? Então o médico que vai atender esse neném, porque ele está com um atraso motor, né? Seja porque ele não está sustentando o pescoço, seja porque ele não está, ou ele demorou, né? Sei lá, em vez de ele sustentar ele foi sustentar 2, 3 meses depois, né? A criança lá está com 1 ano e não senta ainda. Então, assim, eu acredito, né, que a primeira pessoa a perceber isso vai ser o médico, o pediatra, principalmente. Quando ele vai para um tratamento mais especializado, o fisioterapeuta também tem as ferramentas, né, os testes, os protocolos, para poder identificar, né? Tá tendo atraso? Porque, assim, tem um atraso motor. Tá, por que está atrasado? Por que não está sentando? Por que não está andando? Né? Por que não está se movimentando como deveria estar se movimentando nessa idade que ele está agora? E aí depois, quando ele começa as terapias, os outros profissionais também vão ter outros meios de avaliação para essa questão da hipotonia. Né? A queixa principal ela nunca é direcionada para especialistas, ela vai ali para o pediatra, para o médico que está acompanhando essa criança, né? E depois, conforme ela for sendo encaminhada, cada área tem uma forma, tem um protocolo, né? Tem como avaliar essa hipotonia. Na psicomotricidade, a gente tem alguns protocolos na avaliação psicomotora, né? Seja vendo o ângulo de flexão, né, de flexibilidade, de passividade, se tem ou não tem paratonia. A gente consegue identificar nesse sentido. Eu acredito que os TOs também têm uma outra, né, outros protocolos, os fisioterapeutas também, mas de certa forma as especialidades vão conseguir identificar, caso o médico ainda não tenha identificado ou não tenha passado pelo médico. Exatamente. Então, assim, quem consegue avaliar? Depende, né? Eu acho que todo mundo tem um
Mas começa com o médico mesmo. Pelo que a gente estuda, não é uma condição que tem cura, ela pode sim ser melhorada ao longo da vida, conforme você tem, né, a intervenção motora. A gente tem que separar muito, né, essa questão da hipotonia, porque tem as questões neurológicas, de lesões e tudo mais, e tem outros, né? Então, falando de autismo aqui, né? Falando da hipotonia do autismo, ela não vai ter cura, né? Eu não achei na literatura falando que tem cura. Mas ela tem uma melhora, né, significativa, onde o indivíduo vai poder ter essa sustentação, né, essa melhora, conforme ele for tendo a intervenção. E só frisando, né, que a intervenção ela tem que ser contínua. Quem tem hipotonia vai ter que ser sempre. É como se fosse algo, até conversando com a Letícia, meio que aquela coisa crônica, né, que eu tenho que fazer, né, o acompanhamento para que se mantenha, né, estável, estabilizado. Então, assim, quem tem a hipotonia também ligada a algumas síndromes, né, também. Tem a autista com mais síndrome, que a síndrome tem a hipotonia. Né? Nós temos crianças assim. Tem o autismo, daí tem a síndrome, e a síndrome traz a hipotonia mais grave, entendeu? Considerada grave. E aí, nesse sentido, é que vai se especializando os atendimentos, né? Então, por exemplo, hoje a gente tratar a hipotonia do autismo igual, vamos dizer assim, a hipotonia de uma criança que tem autismo e também é um autismo sindrômico, por exemplo, é completamente diferente. Né? Acho que a distribuição de carga horária das terapias, a especificidade da terapia, ela vai mudando também de acordo com o quadro e com o tipo, né, de hipotonia que a criança apresenta. É bem complexo, né? É bem complexo, não é assim. Tem que passar por uma avaliação, né? Tem que passar por uma avaliação. Sim. E acredito que o que está melhorando muito, até conversando com alguns, assim, a gente conversei com vários profissionais, né? Desde físio, desde TO, psicomotricista, educador físico que vem aqui. Eu acho que o que a gente vem percebendo, os profissionais que trabalham, que atuam com a área motora, como que está chegando um grande número de pacientes para eles, através do pediatra. Os pediatras, claro, o neuropediatra também, mas mais pediatras estão conhecendo mais da parte motora, tá tendo mais oportunidade de... Porque eu lembro, por exemplo, no caso do Thiago, né? A médica não tinha passado nada para o Thiago para se fazer uma avaliação. Nem com físio, né? Fazer nenhuma... Por favor, nenhuma avaliação com físio, nada. Foi eu que fui lá, doutora, precisa disso, disso, disso. Se não fosse eu, mãe, o Thiago nunca tinha passado por uma avaliação motora, nunca na vida dele. Então, assim, agora não, agora a gente já vê um alto índice de pediatras que estão tendo essa informação, porque às vezes uma consulta... Pediatra para ter maior acompanhamento, né? Agora, o neuropediatra... O normal, que é no Brasil, vai a cada 6 meses, 1 hora. E olhe lá, consulta de neuropediatra. Então, muitas das vezes, naquela 1 hora, o neuropediatra não consegue fazer observação nenhuma naquela criança. E aí, passa aí, numa janela, às vezes, de 6 meses, até na outra consulta, também esse neuropediatra não passa nada para esses pais para fazer uma avaliação com essa criança. Então, que bom que a gente tem momentos como esse aqui para mães, pais poderem saber um pouquinho, eu tenho certeza que pais que estão nos acompanhando aqui nunca ouviram essa palavra, hipotonia, não sabem o que é isso, porque não são coisas do nosso cotidiano, diferente de falar assim, tô com atraso na fala, não está sentando, não está engatinhando, né? É muito mais do nosso cotidiano que acontece. Meire, você ia falar, você estava falando e eu te cortei, sobre a questão da VDS. E eu acho que isso é um ponto importante. Não teve pergunta sobre isso, mas eu acho um ponto importante porque tem muitos pais, né, principalmente que nos assistem, não sabem da correlação do movimento com a VDS. Acha que a criança vai desenvolver a parte da autonomia e independência com o tempo. A criança vai com o tempo, já consegue colocar o chinelo, colocar o tênis, colocar a meia, tomar banho sozinho, mas não sabe como essa parte do desenvolvimento motor contribui
com a independência e autonomia no dia a dia, cara. São esses requisitos que você iria falar, como melhorou, como que foi a adaptação aí dos seus filhos. Aí eu cortei para você para essa pergunta. Então, eu acho que falando especificamente do nível 3 de suporte, é importante. No nível 3 de suporte, que a gente tem ali na clínica até crianças nível 1, né? Com muita dificuldade de AVDs por conta da parte motora, né? Então, assim, você sabe que os nossos filhos têm dificuldade de imitação, né? Assim, mas faz de conta que ele desenvolveu a imitação, né? Porque a imitação a gente percebe que começa a ser uma intervenção cedo, né? Na imitação, pelo menos para começar, né? E, só que se ele, ele aprende a imitar, mas se ele não tiver competência de usar o próprio corpinho dele, né? De ter a competência motora, ele realizar a atividade de vida diária, né? Existem algumas atividades que vai exigir equilíbrio, né? Que vai exigir ali a motricidade fina, né? Para, por exemplo, abotoar uma camisa, um short, ou abotoar uma camisa, né? Para comer, olha que legal. E que eu percebi, assim, que quando a criança é desenvolvida essa parte motora, fazer o movimento é muito mais fácil, porque ela vê que ela consegue pegar bem legal no garfo, ela consegue ter o ritmo da faca, a força necessária, parece uma coisa bem assim, acho falar que é besta, mas, gente, é bem importante, quando você consegue ver que a criança consegue segurar certinho, consegue ter, porque é ritmo também, o cortar, né, ele consegue manusear os dois lados do corpo, né, seria coordenação bilateral, porque ela vai precisar, né, então, assim, por isso que a gente trabalha isso também, de coordenação bilateral, porque muitas coisas na nossa vida, a gente precisa dos dois lados do nosso corpo, né? Trabalhando juntos, tem hora, né? Trabalhando juntos, né? Uhum. Então, assim, nossa, eu acho que é um divisor de água. Então, assim, né? não. Assim, Mesmo que não foi no movimento ali, por exemplo, que você falou de abotoar, não foi no movimento de cortar, não foi intencional, não foi treinando isso, mas desenvolvendo a base que facilitou para os meninos chegarem, né? Foi uma coisa incrível. Não, vamos dar uma faca para eles, vamos mostrar. Nossa, incrível a habilidade que ele já tinha. Mas por quê? Porque ele já tinha a motricidade fina desenvolvida, né? Então, assim, foi muito fácil. Então, muitas coisas dos meninos, depois de um certo tempo, se tornou muito fácil para eles. Assim, foi meio que... Foi muito fácil para igual assim... Eu tenho um vídeo deles esfregando o pé. É ritmo também, né? Olhar toda... E o ritmo que ele lá... Nossa, brilhante. O pé dele fica espetacular de limpo. É assim... Então, tem um ritmo que ele... A gente pensa, não, mas você pega um sabonete e pega uma bucha. Você vai ter que usar os seus dois lados. Então, você tem que passar ali. Você tem que controlar o sabonete na mão. Olha quanto trabalho, gente. A atenção dessa criança. Controlar o sabonete. Olha, eu fico assim... Eu acho um espetáculo, não é verdade? Babando. Eu acho um espetáculo. Você tem que controlar o sabonete aqui, pegar a bucha, passar, você devolve o sabonete e começa a esfregar. Nosso braço, nosso corpo tem vários lados. Então, assim, as nossas crianças deixavam assim, ó, né? Então, assim, você vê a criança esfregando, ela tem competência de mexer com esse punho, com essa mão, sabe? Assim, com a caca, entendeu? Assim, aí você entende que não é só o motor, já vem o cognitivo, vem a atenção, né? Essas crianças não têm, né? Não tem atenção, não tem. Então, assim, o quanto que o motor desenvolve tudo isso, né? Tá tudo junto, a parte de atencional, a parte cognitiva. A gente não separa, é inseparável, como diz o outro. Não tem como. E assim, não tem como mais separar. Mais habilidades vai sendo construída ali, aprendendo para fazer outras coisas, né? É isso que, assim, por que a gente não tem esse conhecimento? Porque a gente já faz no automático. A gente não tem um cérebro adaptado em saber que para cada habilidade a nossa cabecinha vai separar em partes para poder adquirir uma habilidade, né? Então, o simples fato de colocar isso que você falou, de limpar, né? Se lavar, é uma construção de habilidades para conseguir chegar nesse momento. A mesma forma comer com garfo, colher, cortar. É uma construção de várias etapas até conseguir
cortar e colocar esse alimento na boca. Então, como para a gente é um movimento muito... pensou, executou, é muito difícil entender isso. Então, assim, pro pai... A gente tem a prática bem, né? A gente realiza, a gente consegue faz. executar. Mas, Então, assim, só sabe, Lid, quem está nesse mundo. Quem sabe, assim, agora podemos falar de mãe para mãe, né? Então, assim, a gente sabe, assim, às vezes eu fico tão empolgada de ver os meninos, eu me sinto orgulhosa, né? Alguém fala, nossa, mas olha, eu orgulhosa com isso? Nossa, o que é isso, né? Não, mas a gente que vive nesse mundo e vê o tanto de liberdade que isso me trouxe, sabe? Eu falo que eu sou uma pessoa, igual, estamos aqui, estamos com os meus dois aqui. Então, assim, o tanto de liberdade, o cinto de segurança traz liberdade, ele saber abrir e fechar uma porta traz liberdade, abrir e fechar uma janela traz liberdade, saber com que força que ele usa. Então, assim, eu posso falar que eu tenho uma certa liberdade, sabe? Que me trouxe tranquilidade para a minha vida, né? Eu sempre falava assim, gente do céu, como vai ser minha coluna quando a coluna estiver grande, né? Tem que ficar esfregando, sabe? Você tem que ter aquela coisa, não, eles precisam aprender, eles precisam... Isso foi em treino de rua, em treino de muitas coisas, Deixa eu né? aproveitar e contar algo. Em relação a, por exemplo, já entrar no... Eu fui falando que você já ia entrar também. Treino de rua. Eu sempre compartilho aqui no meu Instagram que nas terças-feiras eu faço treino de habilidades sociais, né, com o Thiago. Então, leva mercado, farmácia, loja, essas coisas. E aí eu treino com ele atravessar a rua, semáforo, parar, esperar, semáforo verde, tudo, essas coisas. E aí, toda terça-feira. E aí, semana passada, aconteceu um episódio que eu fui colocar o pé na rua e ele viu o carro. E geralmente nós vamos atravessar. Ele parou. Ele parou, ele viu o carro vindo. Eu não tinha visto. E eu, assim, fiquei super orgulhosa, né? Falei pro pai dele, o Thiago viu, ele não foi, ele viu, ele muito... Claro que eu não saí andando, mas eu coloquei o pé, ele viu. Eu falei, cara, o nível de atenção, ele conseguiu parar. Aí teve uma outra situação também que ele não foi, que ele conseguiu observar o que estava acontecendo no trânsito. Novamente, um pouquinho de paz, de liberdade para nossa cabeça, né? Se um dia precisar, vai conseguir olhar, ter um maior nível de atenção, porque está sendo treinado agora. A gente tem muitos casos de crianças, adolescentes, jovens, que fogem de casa. Assim, não é o pai que deixa o portão. Fogem, literalmente fogem. Tem até um nome para isso que eu esqueci agora. Fogem de casa, conheço muitas famílias, inclusive aqui de Campo Grande, que fogem de casa, os pais têm que trancafiar tudo. Mesmo assim, a criança dá um jeito de fugir e aí fica aí a mercê, atravessar a rua, acidente, carro. Então, assim, a gente compartilha os pequenos detalhes porque a gente sabe o quanto é custoso cada conquista nossa, né? Então, assim, a gente... dentro da maternidade atípica, independente de qual vivência atípica, a gente compartilha um pouco e a gente é muito feliz assim, né? Meire e Lê, a última pergunta, que é muito mais para essa parte ali do dia a dia, quais atividades simples podem ser feitas em casa para estimular o desenvolvimento da criança e complementar o trabalho realizado pelos profissionais? Atividades que os pais podem ajudar. Assim, eu estou falando atividades, mas pode ser, de repente, atividades, né? Lê, eu acho que seria legal você, antes de responder essa pergunta, sobre quais atividades a família pode ajudar a criança, contribuir, estimular no desenvolvimento da criança em casa, para complementar todo esse trabalho de vocês. Mas eu acho que seria legal, uma vez você, numa live, explicou para a gente a diferença entre atividade física e... O exercício físico? Exercício físico. Uhum. Porque assim, a atividade física, ela vai ser qualquer movimento, qualquer coisa que gaste energia. Então, caminhar é uma atividade física, se movimentar, subir escada, isso é atividade física. Né? Já o exercício físico, ele é prescrito. Ele, além de ser orientado, ele é prescrito em intensidade, frequência, né? Repetições, que é a frequência, na verdade. Então, essa é a principal diferença. Então, você pode fazer atividade física tranquilamente. Não necessariamente você tem que ter uma preparação física ali para te ajudar, porque é caminhar, né? Tudo que tem esse gasto energético. Agora, o exercício físico, ele já é pensado, orientado, ele é objetivo, tem um objetivo, ele é prescrito.
né? E aí eu vou falar quanto psicomotricista agora, tá? E você fala quanto profissional de educação física. O que dá para fazer em casa para poder estimular, né? Eu costumo, tá? Tem gente que não pensa assim, tem profissional que não pensa assim. Eu, geralmente, de terapia. Então, assim, você ter a criança inserida no dia a dia, então ela é um serzinho, que ela pertence àquela família e ela precisa participar ativamente do cotidiano da família. O que é participar ativamente? É você inserir a criança nas atividades da família. Vai almoçar? Ajuda para colocar a mesa. Terminou de almoçar? Ajuda para tirar a mesa. Vai lavar roupa? A criança pega a roupa e coloca dentro da máquina. Isso eu já faço com a minha neném de 2 anos e 5 meses. E é uma coisa assim muito legal, porque a criança ela se sente pertencente àquele espaço. Aquele espaço é dela, ela consegue colaborar, ela consegue ajudar. Eu acho que dar essa autonomia da vida da família é muito legal. Falando, sei lá, de brincadeiras, por exemplo. Quanto mais você for próximo do corpo, de afeto, de conexão com essa criança, melhor. Brincadeiras sociais, de cosquinha, de guerra de travesseiro, de ficar um tempo junto, né, de fazer alguma coisa junto. Então, assim, você vai pentear o cabelo da sua filha. Aquilo ali não é só pentear o cabelo, né? Aquilo ali pode ser uma conversa, pode, né, rolar carinho. Eu acho que esse tipo de atividade é o que mais tem que fazer parte dentro da casa de qualquer criança, independente se tem, né, o autismo, algum transtorno ou não. Aquela criança pertencer àquele lugar e ter muita conexão com o pai mesmo, de afeto, né? Porque, assim, o afeto, ele gera confiança. A confiança, ela vai ser portas para muitas outras coisas, né? A criança vai se sentir... Por exemplo, se a criança confia no adulto, ela vai se permitir ser ensinada. Então, quando você precisa ensinar para essa criança, ela tem muita confiança em você, então ela vai se permitir ser ensinada por você. Entendeu? Então, isso você reduz frustração, reduz a própria dificuldade da criança, né? Porque quando você tem confiança em alguém, você pode ter a dificuldade, mas você vai, né? Você se sente capaz. Então, eu acho que da família, pertencer à família, literalmente, não ser só um morador, onde todo mundo faz tudo, onde todo mundo já entrega pronto, de mão beijada, né? A criança não sabe como que funciona, quais são as etapas, como que aquilo ficou pronto, né? É diferente você ter um prato legal de comida e ver ele chegar na sua mesa, é diferente do que você ter participado do processo aquele prato ficou legal, né? Eu acho que aí você vai gerando mais conexões, vai ampliando possibilidades de muitas coisas. Agora você, Ney. Eu falo que eu não falo, mas quando eu começo a falar... Não, eu não quero, né? Tô aqui no cantinho. Agora eu vou falar como mãe professora de educação física. Assim, eu concordo plenamente com a Lê falou. Porque o que a gente vê? Hoje a gente vê alguns pais falando assim, olha, a gente não sabe como brincar com ele, com meu filho. Não sabe como brincar. Porque às vezes os pais esperam a brincadeira que eles almejam. Não o que a criança traz, né? Então, assim, o Matheus e o Thiago também não tiveram repertórios, né, de brincadeiras, né? Vamos jogar um joguinho, né? Não tiveram. Então, assim, eu brinquei muito disso, vamos fazer montinho, morrinho, cair em cima deles, né? E aí, depois a gente vai vendo que tinha muita coisa sensorial, que né? Sensório motor, né? Não tem jeito, tá ali junto. Então, fazer sanduíche. Eu tinha um quarto, né? Como eu já era gêmeos e eu tinha mais de um filho, então nesse quarto a gente enfiava todo mundo, né? No sentido assim, ali eu sempre já falei para você, né, Lid, que um jump, uma bola de pilates salva, são materiais baratos. Falei para você um dia pessoalmente, sentado na clínica, eu falei, tem um jump, uma bola de pilates, vai salvar. Porque parece que não, mas conforme o perfil dos nossos filhos, né, aí os pais vai conhecer, cada pai conhece muito bem. Então, os meus gostavam muito de pular, então assim, ali já no jump, ele já pulava, já vinha tônus, já vinha tudo regulando. A bola de pilates também melhorou a postura, já melhorou o equilíbrio e trazia aquela saciedade, né, que a parte sensorial, né, pedia para eles. Então, e o que mais que eu usei, né?
a gente procurava aprender onde a gente ia. Então, se tinha um meio-fio, vamos andar pelo meio-fio. Então, a gente vai trabalhar em equilíbrio. A Mary foi enraizada, a terapeuta, desde o início. Desde o início, né? Ele mesmo internalizou tudo. Se eu via um semáforo, que cor que é o semáforo, né? Parou, por que a gente parou? Então, assim, eu, falando da atividade física, eu internalizei isso, né? Vamos andar no meio-fio, né? Tinha um lugar para pular, uma salta daqui ali. Daí já pensava na parte da comunicação, pula, né? Ó, pula. Então eu meio que associava tudo, sabe? Sabe qual foi a primeira palavra que o Matheus Thiago falou? Foi cesta. Porque eu tinha uma cesta de basquete, vai, joga na cesta! Não foi nem uma cesta! Então, assim, tudo eu queria ensinar comunicação também. Então virou um bolo, sabe? Assim, porque mãe é isso, né? Mãe quer ensinar tudo de uma vez, né? Mas sempre a parte motora estava muito junto, né? Então, assim, eu sempre aproveitei. Então, sabe aqueles uns carrinhos, parece um rolimão, sabe? Então, imagina na Universidade Federal descia ladeira abaixo. Então, imagina, a gente tinha que prestar atenção, senão eles derrolassem, senão eles tinham que parar, sabe? Assim, então, aí a gente já trabalhava o controle inibitório também, né? Estratégias, né? Eu vejo assim que hoje eles subindo no morro, a gente vê que eles têm estratégia para atravessar o riacho, né? Então, entre as funções executivas também. Então, assim, eu acho que é aproveitar. Então, você tem que sair com essa criança, você tem que passear em parque, levar em parque, né? Se é criança, aproveita o momento. Né? Inicialmente, muito custoso. É custoso, porque você sabe que nós pais atípicos, a gente leva no parque, mas né, a gente tem que ficar ali atento, né? Por conta das dificuldades sociais dos nossos filhos, no celular. Eu falo muito isso, esquece de sentar no banco. Eu ainda hoje em dia posso sentar um pouquinho, descansar um pouquinho no banco, mas ali da frente com ele, porque ele está no balanço. Mas daqui a pouco já levanta, porque daqui a pouco já saiu. Mas assim, a gente não pode deixar de oportunizar as nossas crianças. Né? Porque eu percebo que muitos pais, devido a essa dificuldade, né? E sim, tem dificuldade no sentido social mesmo. Nossas crianças, os meus meninos não percebem às vezes um brinquedo do outro, né? Não tem o limite do que é meu e seu, mas a gente tem que oportunizar. A criança vai se desenvolvendo para a idade dela, né? Eu acho que hoje sim, o Matheus Thiago não tem nada a ver com o parque, né? Tá numa academia, mas eles já tiveram muito que ir no parque, né? Passear em ambientes abertos. Você ensina muita coisa. Então, eu acho que você aproveitar ambientes, aproveitar toda oportunidade para estar ali, não como terapeuta, né? Mas assim, de um jeito muito, eu digo assim, normal, natural, natural. Então, eu até falo hoje, a gente vê muitos pais também que não levam as crianças em alguns lugares, acham muito difícil, né? Por conta de coisas que a gente sabe, né? Que acontece. Mas como é que a gente vai ensinar se a gente não oportunizar? Né? E ainda vou repetir uma frase que sempre caminha comigo. Tudo que a gente quer que o filho da gente reproduza tem que começar com a gente dentro da nossa casa. E os pais, eles têm um poder imenso. Às vezes falta eles perceber que não... mais uma coisa também que eu trago, assim, o filho sempre vai ser nosso. Não vai ser do terapeuta, né? O terapeuta é muito importante, mas o filho vai ser sempre nosso, né? Todos o que ficar para trás de lacunas vai só... Ai, estou rindo aqui, mas é verdade. Então, assim, a gente tem que ser muito... Nós temos um poder muito grande. Eu acho que é uma junção entre família e terapia, sabe? É uma junção que dá muito certo. Mas tem que ter um comprometimento muito grande ali. Até mesmo da nossa área motora, não pode ficar só ali com a gente. Essa criança precisa reproduzir isso em outros lugares, né? Ela precisa, então, assim, generalizar, sabe? Eu não posso fazer só ali comigo. Assim, quando a gente fala assim, os meus filhos não tinham interesse em bicicleta. Mas eu não queria que eles mudassem. Então, eu entrei ali com um jeitinho, assim, de trazer também o que ele não tinha interesse. Porque a gente sabe que o nível 3 tem interesse muito
muito, né? Assim, se a gente ficar só na estereotipia, vai ficar só buscando coisas que não vai trazer habilidades para eles. Uhum. E sim, né, tive que entrar ali com um reforçador aí, né? Entrar a terapia ajudando, né? Dando algumas orientações para a gente. E, nossa, eu tive orientações muito preciosas, muito. Seja na questão de andar junto de mim, de não fugir de mim, né? Imagina eu com dois 1,80 m cada um lado, né? Como que eu ia segurar essas realmente ia estar presa hoje, né? Como que eu ia Esses segurar? adultos, velho, esses adultos. Dois adultos, né? Com 1,80 m, uma força danada. Então, assim, as terapias foram muito importantes. Mas eu acho que nós também, como pais, temos uma porcentagem muito grande de, de envolvimento aí para que as coisas dêem certo. Também falo E é isso. isso, gente, ser pai é se dedicar, não tem jeito, seja típico ou não, né? É uma doação. Independente, Né? a preocupação sempre vai existir, né? A Lê também é mãe e assim, a Isso que eu falei, preocupação nós sempre. Eu sou mãe de uma aranha. Cortou, Lê. Eu não entendi o que você falou. Eu falei, eu Cortou. sou mãe, a minha menininha parece um Homem-Aranha, então é bem por aí mesmo. A gente tem que se Então, assim, Tem que então, sair, tem que brincar, tem que aproveitar, tem que colocar para participar em casa. eu acho que tem que aproveitar, né? Porque assim, agora de manhã eu sempre pego o Titi no colo, né? Sempre pego ele no colo. Vamos fazer as coisas, vamos fazer, né? No banheiro e tal. E aí tá crescendo, né? E o que eu falo pro meu esposo, olha o tamanho disso aqui, eu já não tô aguentando mais, tá enorme. Então, assim, tá ficando pesado. E aí a gente vai vendo que vai deixando de ser criança. E as oportunidades, as brincadeiras que a gente poderia brincar na infância, vai perdendo, a Dani colocando, a vivência de mundo acontece fora da terapia. Exatamente. A Dani também é psicomotricista, então uma excelente profissional aqui em Campo Grande, já veio aqui fazer live conosco, tem que voltar, inclusive. Maravilhosa. E assim, e aí a gente vai vendo que vai perdendo a oportunidade de brincar de outras maneiras. Agora, a criança que a gente brinca lá pequenininho, né? Daqueles sensórios motores, cosquinha, igual ele falou, de sugestão de atividades, cosquinha, pular, né? Jogar para cima. Agora começa outra, né? Então, bicicleta, corrida, circuito, outros tipos de atividades envolvendo desafios, né, vão aumentando, assim, Os você desafios. amplia os desafios que você pode Amplia. oferecer para essa criança. Amplia. E aproveitar. Às vezes a gente perde a oportunidade querendo fazer o que o outro está fazendo. E às vezes nem é o seu momento como mãe, como o momento da criança, ainda ela não tem todo o repertório. Então, a internet está aí e a gente muitas das vezes compara os nossos filhos. A comparação é bom, mas também muitas vezes ela nos paralisa e nos culpa. A gente fica comparando muito os nossos filhos com outras crianças. E às vezes a gente deixa de fazer oportunidade com os nossos filhos dentro de casa, dentro daquilo que a gente faz, do dia a dia. Ele falou da máquina, né? Que a Laurinha te ajuda. Eu coloquei hoje o Titi, ele puto da vida, não queria, mas coloquei. Para ele, eu peguei tem um banquinho que meu sogro deu para ele, é um banquinho que tem roda, que tem rodinha. Na hora que eu vi o banquinho com o meu sogro, eu falei, nossa, excelente para fazer atividade. Na minha cabeça. Excelente para fazer atividade. Ele falou, comprei isso aqui para mexer com o carro e tal. Por fim, meu sogro deu para ele. Aí eu peguei esse branquinho, que ele pode arrastar para lá e para cá, e falei, tira para mim as roupas de dentro da máquina. Ele foi tirando. Então, assim, coloquei ele dentro de uma atividade. Então, às vezes a gente pensa que, para brincar com a criança tem que ter algo estruturado, tem que brincar sentado, tem que... Não, é no dia a dia mesmo nosso. Porque também a gente não tem esse conhecimento que as meninas têm como profissional. Então, a gente como mãe, utilizar o que nós estamos fazendo, pegar o balde, coloca água, né? Aqui eu coloco o Thiago para lavar tudo, tudo. Então, assim, pega a água, abre a torneira, fecha. Então, pega, eu vou falar aqui como mãe, pega o seu dia, separa em várias atividades que você faz e inclui essa criança e vai ensinando ela aos poucos. Se ela faz terapias, peça ajuda para os terapeutas. Como você pode pedir ajuda para o seu filho no dia a dia mesmo também. Não fica comparando muito com os momentos de outras crianças. A Fê colocou aqui, e sabemos que
a grande maioria não consegue as terapias. Isso, adequadas, né? Nem sempre tem. Então, a família é fundamental nesse momento. E usar movimento pode ajudar muito em todos esses aspectos que foi dito aqui. Exatamente, que é o que eu falei. E nós pais somos peça fundamental nisso, fazer juntos com o nosso filho. Exato, Fê. E é o que eu falando, pegar pais e mães, que eu falo muito aqui. As mães também mandam direct. Olha, pega no seu dia a dia. Acordou, a criança está em casa, o que pode ajudar? Fazer o café da manhã? Pede ajuda. No almoço, limpar uma casa. Vai ajudando essa criança, esse adolescente a te ajudar também. E é assim, é no dia a dia, lavar louça. Então, assim, é no dia a dia. Tem uma coisa aqui que eu anotei, Lê, que você falou sobre até mesmo em relação dentro de casa. E eu vi uma psicóloga falando, nós temos que ensinar os nossos filhos que na nossa casa não é um hotel. Ele não vai receber água no copo, comida no prato, nós vamos limpar o bumbum dele para a vida toda, vamos dar banho para a vida toda. Então, porque ela estava falando, não era nem criança, era adolescente. É uma psicóloga, terapeuta psicóloga, falando, nós temos que ensinar para os nossos filhos, na onde ele mora, não é um hotel. Tem desde pequenininho ensinar ele que não é um hotel. Ali ele faz parte dessa família, né? E em relação à segurança também, anotei aqui. A criança, ela essa construção da segurança, da afinidade, eu falei hoje para o meu esposo, um bebê, você dá a mãozinha para ele, se ele não sentir confiança em você, ele não vai. Então, assim, a criança, ela não vai ver currículo, ela não vai ver se você é a melhor profissional do mundo na sua área. Se ela não se sentir segura, ter confiança ali em você, ela não vai fazer nada. Nada. Não vai fazer nada. Então, assim, ela tem que se sentir pertencente, né? Ouvida. Meninas, gente, se tiver mais perguntas, coloquem aqui, só também respeito ao horário das meninas, para a gente poder finalizar, mas queria agradecer novamente vocês pela disponibilidade. Eu sei que o dia a dia de vocês é puxado, cada um aí, a Meire com os seus meninos, né? Os seus meninos, a Lê com a Laurinha. Então, eu queria agradecer novamente vocês, vim compartilhar conhecimento conosco. Tenho certeza, quem estava ao vivo, que poder gravar, assistir gravada essa live, vai poder aprender. E se assim, eu falo assim, ó, meninas, se uma gotinha assim de aprendizado daqui da live, você pegar e já colocou em prática, como eu sentei do lado da Lê, lá na clínica, na Comportar, Lid, compra o pula-pula e o jump. Fui lá e comprei. Guri com 3 anos estava desfraldado, fazendo xixi e o número 2 no banheiro. E outras N coisas que ele fez. Então, assim, pega não precisa ser tudo, mas uma pequena informação aqui que as meninas trouxeram, profissionais que estão ali no dia a dia, que tem muito conhecimento, muita bagagem, além de tudo, são mães, trouxe aqui pra gente, coloque em prática. Coloque em prática, não fica aqui, só ouve, sai de um ouvido e vai do outro. Coloque em prática para ontem com seus filhos. Meninas, queria que vocês deixassem as suas redes sociais, como a gente pode localizar vocês. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. E aí, para vocês definirem. O que é desenvolvimento infantil para vocês? Aí, cada um puderem me responder. É a pergunta que eu faço para os nossos convidados. O que é desenvolvimento infantil? Infantil? Uhum. Pode ser, não. Agora... Ai, gente. Essa não estava no roteiro. Não, oi? Essa não estava no roteiro. É verdade. Eu tenho um probleminha, hein? Se saiu muito do script pra mim, né? Não. Tô brincando. Gente, eu acho que o desenvolvimento infantil, ele é a etapa mais importante da vida. É a etapa do desenvolvimento mais importante da vida. Porque, assim, que nem a gente falou, o desenvolvimento motor, ele vai acontecer em toda a vida, por toda a vida. A gente vai continuar se desenvolvendo. O infantil é o mais importante. Ele também vai ser o mais especial, porque é ali que a gente vai formar a base de tudo, né? A base de aprendizagem, a base afetiva, né? Principalmente a base afetiva, de pertencimento, de coragem, de confiança. E eu acredito que uma criança que ela tenha, principalmente essas questões de confiança, coragem, pertencimento, ela se torna capaz, assim, de
tudo. Né? Do jeitinho dela de participar e de fazer parte de tudo. Né? Então, eu acho que o desenvolvimento infantil, para mim, é a etapa mais importante da vida do ser humano. Olha, você falou especificamente do desenvolvimento infantil, né? Eu já vou falar também disso que a Lê falou no sentido assim, quando a gente pega os nossos filhos, né? Muitos pais ficam, vocês vão brincar, não sei. Eu acho que é muito natural brincar, por mais que seja autista, por mais que seja. Eu sinto que é muito natural a gente amar. Porque eu acho que brincar. Eu acho que brincar é amar. Amar é brincar. Amar é ação, né? O amor é ação. Então, como que você não vai, né, brincar com o ser que você ama? E é incrível que a gente percebe que a gente cria ali esse afeto, né? Eu estou a Lê falando, eu lembrando do Mateus e do Thiago, e o quanto eles confiaram e confiam na gente, porque eles até repetem, eu fico lá, está difícil. Você consegue? Porque eu sempre falei para eles, você consegue, você consegue. Então, hoje, no alto está difícil, ele fica, você consegue, você consegue. A primeira vez que a gente subiu o Morro do Ernesto, é um dos morros mais difíceis, acho que a gente já subiu, né? Uhum. E o Matheus ficava assim, então ele teve que controlar muita coisa, ele teve que controlar o TDAH dele, porque quer ir muito rápido, né? É uma subida muito íngreme, ele teve que controlar a respiração, ele teve que suportar o cansaço. Você consegue. Então você falava assim, você consegue, vai mais devagar, você pode ir mais devagar. Então eu vi a Lê falando de confiança, eu vi o quanto eles pegaram confiança da gente, mas desde lá da fase infantil. Porque, para mim, o desenvolvimento em si também não acaba, é contínuo. Né? Pensando até nas nossas crianças, para mim, que vão crescendo, eu acho que não. Os pais, mas está com essa idade e ainda não alcançou. Não desistam. Uhum. Eu não coloco, pensando nas nossas crianças, parâmetro que não vão conseguir. Uhum. Até hoje tem coisas que eu ainda estou tentando com os meninos. Até hoje, um passeio que eu faço, que alguma coisa deu errado, eu falo, como que a gente pode fazer para melhorar o próximo? Então, eu penso ainda em ensinar. Né? Então, na academia, aqui não grita, aqui não pode gritar, aqui não pode. Então, assim, a gente tem sim sempre. O desenvolvimento, para mim, é até morrer. Né? Então, mas o infantil foi muito específico, né? Então, realmente, essa parte de confiança, de afetividade. Então, hoje eu vejo que o Matheus e o Thiago, eles confiam no que a gente fala para eles. Né? Ó, você vai conseguir, você vai dar conta, você é inteligente. Então, tudo isso eu acho que é muito importante nessa parte, né? Igual eu falei, o brincar é uma demonstração do seu amor para com o seu filho. Você levar ele em ambientes que ele possa explorar o corpo dele é uma demonstração de amor. Então, assim, a gente acaba quando nós temos filhos, você já vive. Eu acho que a felicidade dele é a sua felicidade. Não, eu penso assim. Então, assim, quando eu vejo os meus filhos felizes, mesmo eu cansada, tendo que levar em algum lugar ou acompanhá-los, eu estou feliz. Então, assim, cada coisa que eles conseguem fazer, eu não me canso de ver os vídeos deles andando de bicicleta, eu não me canso deles ir lá andar. É um orgulho tão grande, que é normal para todo mundo, mas para mim é diferente. Para mim é diferente. Para todo mundo é normal, para mim é diferente. Então, assim, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o desenvolvimento infantil, concordo com a Lei, mas para mim, o desenvolvimento vai até nós morrermos, né? A gente sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar se desenvolvendo como pessoa, como mãe, como ser humano. Esse acreditar, né, nos nossos filhos, né? Acho que você é a prova viva, né? Você fala muito, né? Compartilha muito as conquistas dos meninos, né? Então, nós, pais, nós precisamos resgatar isso. Tem muitos pais que recebem um diagnóstico que parece que é uma sentença de morte. Vive um luto eterno. Tudo bem, a gente precisa passar, às vezes, pelo luto mesmo, mas não é uma sentença de morte. Não é um rótulo que ali não é assim, acabou a vida. É passar por esse processo, que sim, existe o luto, mas acreditar na potencialidade dos nossos filhos, estar perto de pessoas que vivenciam famílias atípicas, que encontram um motivo ali, às vezes, que faz luz, né? Crescer o amor. E o que você falou, né? Brincar é um ato de amor, que a gente possa trazer esse ato de amor, de brincar com os nossos filhos, né? De ver eles felizes, porque assim a gente fica cada vez mais feliz. Que não tem uma mãe,
a melhor felicidade de uma mãe é ver o filho dela feliz. Não precisa de outra coisa. Ele não precisa de um diploma, ele precisa de um título acadêmico, ele não precisa se casar, ele precisa só ser feliz. Ele estando feliz é o que importa. Não tem. Exatamente. Assim eu acredito, né? O filho tá feliz. Eu acho que assim é o óbvio, né? A mãe vê o filho feliz, tá tudo bem. O resto, o resto é resto. Meninas, queria que vocês deixassem as redes sociais, como as pessoas encontram vocês. Falem, porque tudo, inclusive porque fica no YouTube. Aí as pessoas têm acesso. Como encontra vocês, o trabalho, o arroba da clínica, como que as pessoas possam acessar. O arroba da clínica é Letícia Santos, Psicomotricidade. Uhum. O da Meire é porque assim, nem eu sabia que o arroba era esse, tá? Eu tô olhando aqui agora. O da Meire é Meire Almeida, né? Não é? Ih, amiga, não vai dar aqui, não. Arroba Meire, não vai abrir aqui. Ai, Meire. Não, é Meire. Meire Sá 7. Isso! Meire Sá 7, abri aqui. Isso mesmo. Nós não somos muito boas em Instagram, em vídeos e tudo mais. Vamos mudar esse nome. Pelo amor de Deus. Vamos mudar. Tira esse 7, coloca alguma coisa. Meninas, eu tô declarando minha idade aí nesse 7. Não. Ó, o 7, né? É um número, né, simbólico. Mas é 7 de quê? De idade mesmo? Não, acho que é um ano da minha idade, né? O ano que eu nasci. É que não apareceu o outro dia. Ai, meninas. Bom, e aí, ó, as meninas, fala a cidade também que atende, como que é para encontrar vocês, para oportunidade de saber um pouquinho mais do trabalho de vocês aqui em Campo Grande, que eu vou falando. Nós somos de Campo Grande, o nosso espaço ele fica no centro da região ali central. A gente costuma receber os pais que querem só conhecer, querem saber como que funciona, querem só ver às vezes a sala, né, no sentido assim, o que tem aqui para oferecer para o meu filho, no sentido assim, é para a idade dele, né? Como é que você trabalha? E a gente também costuma receber esses pais com essa conversa, né? A gente consegue agendar isso daí. E nós ficamos disponíveis, né, Meire? Você é de Campo Grande. Eu tô todos os dias, o dia todo. Eu praticamente moro lá. A Meire vai alguns dias específicos. Às terças e quintas pela manhã eu não estou na clínica. Ela está com os meninos na academia. Isso, eu acompanho os meninos. Estou fazendo personal particular na academia. Então, terça e quinta eu levo eles na academia, então de manhã eu não estou. Os restantes do dia eu estou. Pergunta, tá? Pergunta que vão me fazer. Já vou perguntar. Meire, esse trabalho seu poucas pessoas que fazem. Você faz algum tipo de consultoria para pais que têm filhos adolescentes que querem fazer um trabalho com a parte motora, de musculação, ir para academia? Você faz algum tipo de consultoria, orientação para pais? De forma... Cortou. Mas lá na poltrona da recepção, para todos os pais que chegam para conversar com ela. Não, mas normalmente Normalmente não aqui, cortou. Não, aqui de Campo Grande não, de fora. Eu tô falando de fora, aqui de Campo Grande. De fora. Né? Não, é uma coisa que dá pra pensar. Não faz, eu não tenho nada assim. Mas é o que eu falei, ela faz na poltrona lá da recepção, enquanto a gente tá conversando com os pais, recebendo. Mas de formal não, né, Meire? Ainda não. Formal não. E é assim, gente. Mas eu vou contar agora o que a Meire vai passar a fazer, tá? Ela vai passar a fazer mais vídeos, mais lives, contando a experiência dela, né? Não no sentido assim não no sentido de curso, né, Meire? Mas para colaborar com outras famílias, né, que podem estar passando pelo que ela passou, e talvez, né, Meire, servir de... Talvez não, com certeza servir de inspiração, né, e para as pessoas verem, eu acho que um outro lado do autismo, principalmente o grave, que ainda é mostrado de uma forma... Que não conseguem nada.
daquele autismo que não consegue nada, né? E muito pelo contrário, consegue muita coisa assim. Então, acho que vai servir de inspiração, que ela tem novidades vindo por aí, e vão ser muito legal, vai ser muito legal e vai servir de inspiração para muita família. Eu quero dizer assim, Lid, que é, eu estou dentro da estatística de famílias pobres, que não teve condições de trazer para a criança todo o atendimento que ela precisava. Eu não tive condições, o Matheus não teve uma equipe multidisciplinar. Né? Então, assim eu estou dentro da estatística de pessoas que não teve condições de ter todas as terapias. E são para poucos, a gente sabe disso, né? Na época nem plano de saúde tinha, que trazia esse amparo. Mas em duas famílias. Né? Então, eu acho assim, que, às vezes, a minha história pode ajudar uma família que também teve as mesmas condições, ou tem, porque às vezes a gente pode falar assim, mas eu não tenho condições. Então, às vezes, o ser humano é muito fácil de se acomodar com uma desculpa. Sim. Né? Eu não tenho condições, né? Aquela fulana conseguiu isso porque, olha a grana que ela tem. Então, eu quero trazer que eu tive duas famílias que me inspirou. E eu sempre peguei, assim, o nível social e também o nível de autismo, porque eu queria um igual ao meu. Eu queria ver. Então, assim, a Maria Dori, eu nunca encontrei com ela, mas já conversei com ela, ela é dos Estados Unidos, e o filho dela é mais velho que o Matheus Thiago, gravíssimo, mas ele faz tudo. De tomar banho, de fazer barba, de fazer coisa na cozinha. Então, eu me inspirei muito nela. E a família Brito também, que são pessoas que foram muito humildes, e assim, praticamente foi o pai e a mãe que conduziu a terapia do menino, né? Numa época também, o Nicolas é mais velho que o Matheus Thiago, ele deve estar com 27 anos hoje, 7 anos mais velho que o Matheus Thiago. Então, assim, eu me inspirei. Então, eu acho que sim, se a gente conseguir, de alguma forma, mostrar a história, mostrar que é possível, porque coisas difíceis todo mundo mostra, e tem coisas difíceis, mas a gente tem que mostrar o que pode fazer a sua diferença na sua vida. Coisas bonitas. Coisas bonitas, não contar só coisas tristes. O que eu acho legal da Meire é que, assim, o cuidado que ela tem com os meninos, no sentido de mostrar eles, mas no sentido de mostrar coisas bonitas deles, né? Sim. O que eles fazem de muito legal, de muito bom. E eu acho que a internet está cheia de coisas assim que as crianças não conseguem fazer. Não conseguem fazer isso, tem dificuldade nisso, mas tem muito pouco do que elas conseguem, né? Exato. E aí, talvez a família Barraco, que a criança consegue se inspirar nisso, é muito importante. Eu acho que as famílias precisam desse tipo de informação, desse tipo de vídeo, né, para poder se inspirar. E se nutrir de coisas boas, né? Não só daquilo que é difícil no autismo. Sim. Tem outro ponto, Meire. As mães precisam de mulheres que inspiram, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil para a mãe. Nunca vai ser fácil para a mãe. A mãe tem uma carga, uma sobrecarga muito grande. Independente do que ela é, qualquer coisa que onde ela está. Existe uma sobrecarga muito grande sobre a mulher. Então, eu também acho, só que eu acho também assim, que nós somos responsáveis por nossa felicidade. Sim. Então, assim, eu acho que você parar e só reclamar também é aquilo que eu também falo. Eu criei algumas coisas que eu li e trouxe para mim. Ninguém está nem aí com a sua história triste. Sim. Ninguém está nem aí com a sua história triste. Então, assim, eu queria ser feliz. Ou eu ia ficar chorando com os meninos e reclamando, ia tendo olhos de piedade, ou não estar falando de mim, né? Não sei. Mas eu preferia, assim, construir a minha história. Eu preferia, assim, ser feliz com eles. Eu quero ser feliz com a minha família, mesmo tendo essa atipicidade. Então, eu quero ser feliz. E acho que foi por esse lado que eu fui, sabe? Então, assim, eu descobri que é aquilo, ninguém tá nem com sua história triste. Então, ó, é isso que tenho, né? É isso que eu tenho? É isso. Então, é com isso que eu vou ser feliz. É a felicidade da opção. E eu sempre penso assim, nossa, hoje o dia foi ruim, né? Mas amanhã é outro dia. É isso. Então, nós temos uns dias ruins, outros dias melhores. Não tantos.
Mas que bom, fico feliz tô porque fazendo... você já inspira muitas, igual eu falei, as pessoas precisam de inspiração, as pessoas precisam de coisas boas, de compartilhar. Igual eu falei, não é nenhuma, o diagnóstico não é sentença de morte, mas por que que as pessoas veem isso? Porque elas não é compartilhado as coisas boas, que o que jovens, eu quero trazer, é porque assim, o povo é mais envergonhado do corporativo, eu quero trazer o povo que trabalha com pessoas autistas. Eu fui desse povo que trabalhei com pessoas autistas dentro do mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem poucas pessoas falando, mas tem muitos autistas que estão no mercado de trabalho, sendo independente, com autonomia, trabalhando funcionalmente normal. Então, eu quero trazer essas pessoas do corporativo para vir fazer live conosco, trazendo esse lado também do adulto, do adolescente autista. Então, assim, é bom trazer esse lado. Tenho certeza que vai ser um sucesso, vai conseguir inspirar cada vez mais pessoas, Meire. Que bom que ela está te ajudando aí, está se incentivando com isso. Faz logo. Pois é. Eu já falei que ela é minha assessora. Eu vou ser assessora, gente. Já é. Porque, olha, você vai ver, ela tá me enfiando em cada enrascada. Vai enfiando cada uma. Cara, olha, eu nem sei Nossa, a gente suportar. tem uma novidade muito, muito, muito legal. Aqui ainda não sabe se pode falar, né? Mas a gente já tá igual aqueles famosos. Tem uma novidade, não vou falar. Vai novidade. Mas uma novidade muito legal. Assim, vai ser muito bacana. É só spoiler. É que ninguém falou que pode falar, sabe? Então a gente tá mantendo. Mas assim, é culpa dela. Ela que fica assim. Ô, Meire, se der errado, é culpa da Lê, pronto. Não vai dar, não. Hoje eu falei pra ela, você vai estar do meu lado todo o tempo, viu? Onde você vai estar do meu lado? Fica aí, mas que bom, meninas. Gente, queria agradecer, obrigado, meninas, por dividir o tempo de vocês, conhecimento, mais do que conhecimento, a vivência de vocês. Queria agradecer todo mundo, Dani, a Pati, Arantes, a Mari, que entraram, que contribuíram. Obrigado por estar presente conosco. E quinta-feira nós estamos novamente falando sobre motor, habilidades motoras. Psicomotricista também vai vir falar conosco na live também. Esse mês você vai me falar praticamente a parte motora. Gente, obrigada, viu? Deus abençoe, meninas. Amém. Obrigada, amiga. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.